everyone. Good evening. Welcome to Okudus English, Okudus Academy. We've been together for a while now, a long journey. I hope you learned a lot here, and I want you to keep improving. So that's the reason why we are bringing here the best of English every week. Então, estamos aqui trazendo o melhor do inglês para os profissionais, principalmente os profissionais brasileiros, mas qualquer profissional que fale português como língua materna e que precisa aprender o inglês para o mundo corporativo, para os seus negócios, para ser um empreendedor, um empresário de sucesso. Então, sejam bem-vindos. Eu sou a Cris Leonel e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente hoje vai falar sobre os e-mails em inglês, né? Como é que a gente escreve os e-mails em inglês e os erros mais comuns, onde a gente acaba errando, porque a gente tem um costume de escrever de um jeito, às vezes a gente vai traduzir ao invés de realmente entender o que a gente precisa passar, né? Usando o inglês. Então, a gente já teve uma aula sobre e-mails, tá, gente? A gente fez uma aula falando sobre o que fazer, como construir um e-mail bom, né? Um e-mail aí que traria informações para o outro lado, como que a gente desenha o e-mail e tal. E hoje a gente vai falar dos erros mais comuns nos e-mails, né? Então, os erros mais comuns quando a gente está colocando os títulos, os erros mais comuns quando a gente pensa em traduzir, os erros mais comuns quando as nossas sentenças ficam muito longas ou a gente acaba sendo um pouco prolixo, porque a língua portuguesa ela é um pouco mais longa, né, do que a língua inglesa, tanto que existem alguns estudos que dizem que a língua inglesa, a língua portuguesa é 30% mais longa do que a língua inglesa, né? Então a gente vai entender isso. Então sejam super bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Without further ado, let's get started. Okay, so how we can write a very professional email and the most common mistakes and how we can avoid those mistakes. Being Brazilian, sometimes we end up making those mistakes and we're going to learn how not to get into this trap, ok? Então a gente vai aprender a não cair nessa cilada, tá bom? E aí, eu tô trazendo isso por anos e anos, né? Desde os meus 24, eu fico entre o Brasil e a Inglaterra, trabalhando aí no Brasil, aqui na Inglaterra, ensinando profissionais. Eu ensino profissionais desde 2009, né, e 2011 abri minha empresa aí no Brasil, mas já estudo inglês desde os meus 7 anos de idade, né, então, já tem tempo. E aqui eu ensino os atalhos para ficar mais fácil para você aprender o inglês que interessa, o inglês que a gente realmente usa no dia a dia, né? Então, vamos lá, vamos entender como não errar nos e-mails, tá bom? Bom, bora lá. Então, o que a gente vai ver aqui na aula de hoje? Hoje a gente vai ver os erros mais comuns, então a gente vai perceber como a gente vai evitar o heading, né, que é ficar dando rodeio, ficar dando voltas, né, beat about the bush is something that we Brazilians do quite a lot. Sometimes we are not so straightforward as other cultures, but we are going to be doing, we're going to be understanding how can we be straightforward in English as well. Another thing that we're going to learn is about repetitions. So sometimes we tend to repeat a lot, and I know in most of the cases we are rushing and we are dealing with a lot of things, a lot of matters in the office, and then we have to write an email, we have to answer the phone, we have to contact a client, we have to talk or to address our colleagues, so or have a meeting with the management, and sometimes we make this mistake about not being very succinct or not summarizing things, and we might enter in a kind of a repetitive language, so we might use a bit of repetition. Then we have the robotic language as well, and sometimes we forget that at the other end of an email, there is a person, there is a human being. So we need to understand the language, not being so friendly, because let's remember, it's a working environment and we are working with corporate English, okay? So we are not gonna be using some acronyms that are not interesting for the world of work. Então a gente vai evitar aqueles acrônimos, né, que não são interessantes para o ambiente de trabalho, né? Então, em e-mail a gente evita alguns acrônimos, mas também a gente não pode ter uma linguagem robótica. We cannot have robotic language. We need to be careful not to overuse exclamation points.
And this is also common for Brazilians when we get enthusiastic about something. Sometimes we use the exclamation mark. So we are going to avoid this. Again, when I said avoiding being too casual, or also avoiding being too formal, because then if you are too formal, you might enter in this robotic language. And sometimes we have an unclear or a long copy. Nowadays, people are talking about copywriting, so probably you heard about that before. Então, o que é o copy, né? Copy não é o copiar, né? Mas o copy tem a ver com o copywriting, né? Que é o que a gente escreve. E não é o copyright no sentido dos direitos, né? Da marca e da imagem e tal, mas aqui é no sentido da copy do que está sendo escrito. Então, às vezes, a gente escreve muito, e principalmente nós temos uma tendência, we have a tendency to write long paragraphs, as Brazilians, writing in português, né? No português, a gente acaba escrevendo parágrafos muito longos, a gente às vezes quer entrar no detalhe do detalhe do detalhe. Então, é importante a gente ter mais clareza, ser menos prolixo, né? We are not going to be prolix to be beating about the bush, going around too much, okay? So, avoiding long and unclear copy. A gente vai falar de cada um desses tópicos, então espero que vocês estejam prontos aí para absorver bastante conhecimento. Bora lá, let's get started. So hedging. Hedging is when we use phrases that tend to how can I say, when we are kind of uncomfortable and we ask some questions or we beat about the bush, or you want to give a suggestion, but you are not so clear, you don't want to go straight to the point, you don't want to really make other people uncomfortable, so you might use this kind of writing, ok? Então aqui eu deixei alguns exemplos, né, que é esse hedging, é você enrolar para entrar no assunto, né? Não ser direto. Então, aqui, ó, I think we should, eu acho que nós deveríamos. Isso quando a gente está falando numa linguagem falada, ok. Mas quando a gente está na escrita, isso pode parecer um pouco estranho, né? Pode dar uma impressão de fragilidade e tal, né? Eu acho que nós deveríamos, né? Então, evitar esse tipo de linguagem, porque aí você usa muito espaço do e-mail para não falar nada, né? Então, talvez we can or we should seria melhor encurtar, né? You can, lembrando que ele é mais direto, ok? I feel like. Esse I feel like na fala também ele é bem-vindo, mas na escrita, né? Eu sinto como, eu sinto que, né? Não é tão legal. It would be great if, seria ótimo se, né? Então já vai direto ao ponto, não fica enrolando. Na fala, ok, mas na escrita, not very good. When you are writing, not very good. So all these phrases are forms of hedging, okay? They are little quantifiers that undermine what you are saying, what you are writing, né? E aqui elas acabam diminuindo a força da tua escrita. Então, cuidado quando for usar esse tipo de linguagem, né? Então, são linguagens corretas, elas estão quantificando a sua apresentação, né? Então, eu acho que nós deveríamos, né? Você está enrolando para dizer aquilo, né? Quantificando, não, elas estão qualificando o que você está dizendo, né? Então, é melhor você ir direto para o assunto, por isso que elas são chamadas de qualifiers, eu estou com quantifiers na cabeça, são chamadas de qualifiers, então, evita usar, né? E o que a gente faz instead? What do we do instead? What to do instead? State your opinion, then explain the why behind the reasoning. That way you'll be better understood. Então, como é que é isso, né? Então, você vai colocar a sua ideia e falar assim, ó, digo isso por quê? Né? Devemos fazer isso por quê? Então, tive a ideia e por causa disso, and because of that, we can do this, ok? Então, ser um pouco mais objetivo, being a bit more objective, ok? Let's go for the next one. So, a common mistake also
when we are writing emails is to write long and unclear copy. Então, é ter essa escrita longa, uma escrita que não está muito clara, que não vai direto ao assunto, né? Então, would you read an email that has which like 100 or 1,000 words? 1,000 words too long, yes? Então, você não leria. A gente está com cada vez menos tempo, né? A gente bate o olho nas coisas e precisa entender rápido. Então, pensa, principalmente no ambiente profissional,